Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aí para mais um encontro, onde estamos falando durante esse tempo sobre os sacramentos. E hoje vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento de cura. Falamos no encontro passado sobre o sacramento da reconciliação ou confissão, que também é um sacramento de cura, perdão dos pecados. E a unção dos enfermos também perdoa pecados. Mas como, Pai, perdoa pecados? A unção perdoa porque aquele que está enfermo, que não tem como falar, também pede, na hora que é ungido pelo óleo da unção, recebe o perdão dos pecados. Mas para iniciarmos este momento, vamos nos marcar com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a unção dos enfermos. O que vem a ser a unção dos enfermos? Há um tempo atrás, chamava-se extrema unção. E o povo tinha medo quando falava da extrema unção, porque pensava que o sacramento da unção dos enfermos era para quem estava morrendo. Mas não é isso. A extrema unção, hoje nós chamamos de unção dos enfermos, é para aquele que está enfermo, sim, para que está doente, mas não está à beira da morte. É para que ele se salve, aquele que está doente recupere a saúde, volte à vida, ou aquele que está muito enfermo, que está padecendo ali, está no leito de morte já, para que descanse em paz, recebendo o sacramento da cura da alma. Não cura o corpo, mas cura a alma. Por isso, o sacramento de cura. Então, a unção dos enfermos é o sacramento que nós recebemos diante de uma enfermidade. Também, quando vamos fazer uma determinada cirurgia de risco, em algumas outras ocasiões, podemos também receber a unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos, amados irmãos e irmãs, ele traz no Catecismo da Igreja Católica, nos diz: pela unção dos enfermos e pela oração do presbítero, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Então, o sacramento da unção, nós vemos aqui bem claramente que é o alívio do corpo e o alívio da alma, tanto para o corpo como para a alma. E quem é o ministro do sacramento? Quem pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos? É essencialmente o sacerdote, o ministro do sacramento, aquele que recebe da igreja pela ordenação sacerdotal, ele que pode ministrar o sacramento. O essencial do sacramento consiste em ungir a fronte e as mãos do enfermo, acompanhada de uma oração litúrgica realizada pelo sacerdote ou pelo bispo. Por isso, o ministro é o sacerdote e o bispo. Os únicos que podem administrar o sacramento. Então, o óleo da unção dos enfermos é aquele que, assim como o óleo do crisma, o óleo do batismo, este óleo da unção ele é abençoado na missa da Quinta-feira Santa, quando o bispo se reúne com o seu sacerdote, com o seu clero. Então, ali ele abençoa o óleo que é usado para a unção dos enfermos. E qual a matéria? Como eu disse, todos os sacramentos têm a matéria e a forma. A matéria da unção dos enfermos é o óleo da oliveira, abençoado pelo bispo. A forma do sacramento da unção dos enfermos é
por esta unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor te perdoe tudo quanto cometestes com a vista. Expressões semelhantes se pronunciarão a ungir as outras partes. Então, quando o sacerdote está ministrando, ele dizendo essas palavras, né, sobre a testa, como fala no pulso, na testa, onde for ungindo, ele pronuncia essas palavras. Então, essa é a forma da unção dos enfermos. Quem deve administrar o sacramento da unção dos enfermos, como acabamos de dizer ainda há pouco, é o sacerdote, o bispo ou o padre. O diácono não pode dar a unção dos enfermos. O rito essencial na celebração da unção dos enfermos consiste numa unção na testa e das mãos. Então, o rito, ele pede que seja ungida a pessoa na testa e nas mãos. Tem padres que ungem na testa e no pulso, na testa ou nas mãos, tanto faz. O que nos pede a igreja que seja ungido na testa e nas mãos. Também, amados irmãos e irmãs, algumas observações sobre a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um rito cristão que consiste em ungir os enfermos com óleo sagrado. Na Igreja Católica, o ritual, também denominado Santa Unção ou Extrema Unção ou Último Sacramento, a unção dos enfermos tem o objetivo de confortar o doente, perdoar dos seus pecados e transmitir um sentimento de alívio espiritual e físico. Por isso eu dizia, tanto para o descanso eterno, ou para a vida eterna, ou para a alma, ou para o corpo. A unção dos enfermos, pela qual a igreja apresenta ao Senhor o sofredor aos fiéis, a fim de que ele seja aliviado e salvo do sofrimento, a ferida. Às vezes, amados irmãos, muitos não sabem, mas tem muitos enfermos aí, pessoas que sofrem por causa da falta de perdão. Tem muitos que estão sofrendo por causa da falta de perdão. A gente falava do sacramento da reconciliação ainda há pouco, e nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Tem gente que fica na cama, isso é fato, a gente já presenciou isso, pessoas que não conseguiam perdoar o próprio familiar e estavam ali padecendo na cama. Quando veio o perdão, a pessoa voltou à vida, ou seja, curou o corpo e curou a alma daquela pessoa. Então, assim como eu testemunho muitos exemplos de cura pela unção dos enfermos, outros também testemunham, outros sacerdotes também testemunham. Eu tenho um fato também de uma pessoa que, para a gente ver como a unção dos enfermos age, a gente às vezes não valoriza os sacramentos da igreja. Eu atendi um tempo atrás, novo de sacerdote, uma pessoa que estava enferma, ela trabalhava na área hospitalar e pegou uma doença lá. Estava internada e estava ali praticamente no leito de morte. Os médicos falaram, não, mas não tem mais jeito, está para morrer. Já fizemos tudo que a medicina tinha que fazer. Aí eu cheguei para dar unção, o médico falou comigo, padre, só Deus. O que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Eu entrei, fui lá, a pessoa estava bem inchada, cheia de líquido no corpo, uma situação bem crítica mesmo. Eu cheguei com toda a fé, né? Eu fui lá, fiz a oração, dei a unção dos enfermos, fui embora. 2 semanas depois, aquela pessoa estava voltando ao trabalho. Não era voltando para casa não, voltando ao trabalho. Aí onde eu falo, é Deus que age.
Não é o padre que faz, não. Aquele momento ali, aquela pessoa, se era uma falta de perdão na unção, ela foi perdoada daquele pecado. E voltando para casa, ela que estava quase que morta, voltando para casa foi outra pessoa, é outra pessoa. Então tem esses casos e muitos outros que nós, sacerdotes, presenciamos, conhecemos. E você mesmo pode estar conhecendo alguém que pela unção dos enfermos aí se recuperou, ou aquele que sofria muito, que pela unção descansou em Deus. Então a unção dos enfermos é para o corpo e para a alma. Não pensemos que a pessoa, quando vai receber a unção para morrer. Não, não é isso. É para salvar o corpo e a alma. Se ela parte dessa vida, para que seja salva a alma dela. E se for da graça de Deus, ela volta à vida. Então, amados irmãos e irmãs, ficamos por aqui com mais este sacramento, a unção dos enfermos, e pedimos a Deus que você seja abençoado muito, muito mesmo. Te peço que compartilhe esse vídeo, procure compartilhar com seus amigos, familiares, parentes, para que também busquem beber dessa mesma fonte que estamos bebendo. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.